da segunda convocação da Assembleia Geral de Credores Trabalhistas, classe 1, Marília Atlético Clube, processo de recuperação judicial número 10.015-39-2023-826-0359, entrando perante a Vara Regional de Competência Empresarial e serviços relacionados à arbitragem do curso especializado da segunda que interditada regiões áreas administrativas da comarca de São José do Rio. Então, só iniciando, essa assembleia está sendo gravada, então só em respeito à LGPD, e a gravação vai ser disponibilizada no processo e no site da nossa administradora judicial que está no processo. Então, eu inicio perguntando se algum credor gostaria de ser secretário da ata. Sem nenhuma manifestação, então o doutor Heitor da nossa equipe vai ser o secretário da ata. A ordem do dia disposta no edital de convocação publicado no DJM é a seguinte: A. Exposição das modificações ao plano de recuperação judicial pelo Marília Atlético Clube em respeito ao disposto na cláusula 16.12 do plano de recuperação judicial aprovado e homologado e em respeito às determinações contidas no acordo do agravo de instrumento 201-39-63-70-2025-810-000, para que haja a fixação de um percentual de deságio único para o pagamento de todos os créditos da classe 1 de credores trabalhistas. B. A votação pelos credores da classe 1, credores trabalhistas presentes devidamente habilitados, acerca da aprovação, rejeição ou eventual alteração modificativa ao plano de recuperação judicial exposto pelo Marília Atlético Clube comparado. E C. Deliberação sobre demais assuntos de interesse dos credores da recuperanda no servo artigo 35, inciso 1, a linha A, 45 parágrafos 1º e 2º da Lei 11.195. Na primeira assembleia, que foi realizada em 6 de fevereiro de 2006, não houve instalação, porque não foi alcançado o quórum de mais da metade dos créditos presentes. Então, conforme o edital, na data de hoje, dia 12 de março de 2026, a Assembleia será instalada em segunda convocação com qualquer quórum de credores. Então, após o encerramento do cadastramento às 10h30, constatamos a presença de credores. 42 credores, representando o valor total de R$ 5.415.669,15, o que representa 58,5% dos credores aptos a participar. Então, verificado o quórum, declara-se devidamente instalada na presente data, em segunda convocação, a Assembleia de Credores Classe 1 Trabalhista do MAP. Então, iniciando os trabalhos, eu passo a palavra ao Dr. Bruno, advogado do MAP, para que possa fazer suas considerações e apresentar as modificações que foram feitas no plano, especialmente na data de ontem, protocolado no final da tarde. Bom dia a todos e a todas. Vai mais trazer o que já havia sido falado com os credores referente ao plano de recuperação judicial. Como o objetivo da ordem do dia são duas ordens. A primeira, a unificação, com base no agravo do instrumento e posteriormente, caso quem vá aderir ao plano de não contingência. Então, nós fizemos uma alteração ontem, para deixar mais clara a redação, tá? Então, basicamente, como que vai funcionar a dinâmica? Vai deliberar pela unificação do plano, melhor, percentual de deságio, com base no agravo, e na segunda ordem do dia, delibera os credores que pretendam aderir ao programa de não contingência, que façam adesão e se manifestem para que recebam o crédito na forma do programa de não contingência. Como que vai funcionar o programa de não contingência? O clube vai pagar R$40 mil, então já vem falado desde da primeira assembleia, 10 mil de entrada, tá? E os outros 30 mil em uma única parcela até setembro, mas o clube entende que vai fazer o pagamento antes. É mais uma questão de período da Federação Paulista liberar recurso para poder fazer o pagamento. Então, é melhor, a gente prefere colocar uma certa elasticidade no prazo, porque se a gente coloca um prazo um pouco mais enxuto, vai dar descumprimento do plano. Então, é melhor a gente optar por um mais do que pelo menos. E aí, um ponto que eu venho falando com os credores, que deram abertura para nós, é que quem fazer o programa de não contingência, embora, até com base nas nossas manifestações,
que a gente sugere que haja a unificação para 90%, embora são os credores que vai tomar essa decisão. Por quê? O clube, vocês sabem, inclusive tem ex-atletas aqui que sabem melhor que eu, que o clube é um time de Série A3. Série A3 que não tem expressão financeira. Então, quando a gente define uma contingência, esse pagamento de 40 mil é pensando literalmente em manter o clube e ao mesmo tempo conseguir pagar todos os credores. Até aqui a administração judicial está e fiscaliza as nossas atividades e a gente vem se reestruturando. Então a gente conseguiu o CNT depois de trocentos anos. Quem é de Marília, até brinquei aqui, hoje tem uma Noroeste aqui na sala, mas brincadeira, não é Noroeste. Mas o clube ele vem nessa pegada de se reestruturar, só que aí teve esse problema de saber quanto tem que pagar. Inclusive, essa convocação da Assembleia veio partir do próprio clube, porque a gente teve um seguinte embate, e aí dá para vocês saberem por que nós estamos aqui hoje. O nosso recurso que hoje está no STJ, ele fala sobre a criação de subclasses, e por outro lado, tem a questão da unificação. Só que a gente teve um problema com os credores, é o seguinte, vamos unificar. Quanto que eu pago? E se o recurso lá em cima é provido, eu vou pagar mais ou vou pagar menos? A gente teve um problema durante o processo que a gente pagou a mais do credor. A gente está sofrendo ainda para receber esse credor. Então, é justamente por isso que a gente entendeu o seguinte: vamos unificar, acaba a discussão, todo mundo vai receber nos termos do plano, e aí o MAC consegue, enfim, sair dessa recuperação judicial. Só um minutinho. Então, essa é a ideia aqui que o clube está trazendo. Bom, então, obrigado pelo grupo. Gostaria agora de abrir a palavra aos senhores. Então, quem gostaria de se manifestar, levante a mão, ele vai chamar por ordem. Então, primeiro, Júlio Sérgio. Então, eu não concordo com isso daí desse pagamento, porque primeiro ele tem pagamento, é uma migalha, certo? Isso é uma migalha, isso é uma miséria. Quer dizer, se o cara tem que receber 1.000, receber 100, 10, isso não existe, do ponto de vista. Outra coisa, o MAC sempre passou esse problema. Daqui 5 anos vai para todo mundo aqui de novo, nessa sala aqui, reivindicando seus recebimentos. Por quê? O clube gera vereador, o clube gera prefeito, e deputado estadual, e diretores bem remunerados, pagam as contas de celular, eu sei disso aí, trabalhei aqui 8, 9 anos aqui, só aqui. Entendeu? Então, veja bem, quer dizer, o que mais é prejudicado é quem trabalha embaixo. Os que trabalham em cima, eles fazem um esquema de jogador na lata de leite, custa 10 reais. O jogador não tem preço. Já não tem preço. Se fizer o papel dele, pô, anota, vocês querem ter 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Desvia para cá, desvia para lá. Você sabe o que eu estou falando, certo? E ninguém pode provar o preço do jogador. E todo mundo viu, porque se fosse ruim, ninguém era presidente do clube. Primeiro, presidente da PAI, ninguém quer ser, o MAC não quer ser. O senhor tem alguma relação ao plano, a uma dúvida dessa retirada? Eu quero receber o que tem que receber. Mas só por questão de ordem, questão de ordem. Se for uma assembleia, não há força. Se for dúvida. Não tem manifestado, eu nunca estou achando, certo? Não, doutor, só um esclarecimento. A assembleia é um ato formal. O senhor pode sim manifestar, mas nesse ato não é para essa finalidade. Entendi. O que eu só peço é, o senhor tem alguma dúvida em relação ao plano, ao conteúdo? Não, para mim não serviu só isso. Tá, então, doutor, sou somente por um credor trabalhista, e é só por uma questão da gente se organizar e não cair numa nova nulidade. Tá? O plano de contingência do primeiro plano era outro, não era esse. Era esse? Não, a forma de pagamento lá era 25 mais 15, aqui é 10 mais 30. Mas dá 40. Ok, eu prefiro receber 25 daqui 20 dias e receber 10 daqui 10 dias. Não, mas aí é uma mudança. Não, então, peraí. É isso que eu quero dizer. Aí eu recaio no mesmo erro que foi o primeiro. Nós estamos aqui por quê? Porque houve uma questão de divergência de pagamentos dentro de uma mesma classe. Agora vocês estão ofertando um outro plano de contingência que é diferente daquele primeiro, não é o mesmo. É 40, mas lá eram 25 mais 15. E se nós estamos aqui entre credores e cabe a nós aprovar, aqueles que estão aqui vão aderir ao plano de contingência. E eu peço que seja votado no plano de contingência igual foi o primeiro. Uma parcela de 25 mil para daqui 10 dias e uma parcela de 15
ali, salvo engano, eu não sei se estava para dentro de 12 meses ou 10 meses, mas que seja pago da mesma forma, para que a gente não tenha outra diferença de pagamento dentro de uma mesma classe, que haja um outro descumprimento do que consta no acordo, e haja alguém descontente aqui, que seja um novo recurso, e vai talvez novamente a gente voltar aqui daqui 12 meses. Tá? Eu entendo a sua posição, mas eu falo aqui como credor, e eu peço que essa discussão seja trazida aos credores, que o plano de pagamento da contingência seja aquele que 60 já aceitaram e receberam, que não seja um plano de contingência diferente. Doutor, eu vou considerar a palavra, só uma observação. É o seguinte, a ordem do dia, dentre elas, é a aderir ao programa de não contingência. Na minha visão, como administrador judicial, eu não tenho como opinar no mérito, porque o mérito é a recuperanda dos credores que têm mérito. A única ponderação que eu faço aqui é o seguinte: se o plano, a primeira ordem do dia é a votação de aprovação, modificação e rejeição do plano, primeiro. Então, os credores vão votar se aprovam ou não o plano for posto em votação. Quem vai pôr esse plano em votação é o MAC. Se o MAC entender que é o caso de manter ou de alterar essa cláusula, uma decisão dele sobre o risco de se aceitar ou não. Se me permite, eu só discordo, porque se quer um percentual, está no plano. O plano é ilíquido, o plano apresentado. Mas, doutor, por gentileza, o percentual vai ser definido por aqui, mas o plano vai ser submetido à votação, com todas as cláusulas, incluindo a questão do deságio, que não pode ser líquido, não tem que ser líquido. Então, o MAC vai submeter. Quando ele submeter, o senhor vai decorar o que está constando no plano, que decide se o senhor aprova, o senhor rejeita, ou o senhor se abstém da votação. Depois que for feita essa votação, a gente vai calcular e vai chegar pelo quadro legal, se for aprovado ou rejeitado. E aí vai ter uma nova votação, que é se o credor decide aderir ou não à cláusula de não contingência, mas após a votação e aprovação da rejeição do plano. E qual cláusula de não contingência? Aqui estiver no plano, que o Marília decidir colocar ou não. Então, eu, como administrador judicial, tenho que seguir essa ordem do dia que foi posto no edital e é o que está sendo proposto hoje. Então, eu tenho que na forma de votação, isso na minha opinião, é algo natural, mas isso tem que ser negociado em termos econômicos com o marido. Então, a ordem do dia é aprovar, rejeitar ou modificar o plano. Depois, se for aprovado, nós vamos voltar a não contingência. Porque, inclusive, se o plano for rejeitado, não pode não contingência. Bom, não necessariamente. Porque ele pode peticionar. É que ele pode propor 90, nós reprovarmos 90 e nós propormos um outro valor de deságio. Não, doutor, não é assim que funciona a recuperação judicial. A recuperação judicial é um clube que o devedor que apresenta o seu plano. Os credores só podem alterar, podem rejeitar ou aprovar. Então não precisa de assembleia, gente. Não é isso, não é isso. Desculpa, qual é o seu nome? Carlos, o plano que foi apresentado não consta o valor do deságio. Sim, O plano está apresentando isso em assembleia. esse plano vai ser apresentado em assembleia, doutor. O que eu estou querendo dizer para o senhor é o seguinte: o plano que apresenta é o devedor. Isso não sou eu que estou querendo, tá? Doutor, isso é a lei. Com todo respeito, mas assim, eu estudo isso aqui, eu trabalho com isso, o Bruno sabe, não é a primeira que eu participo. E eu atuo em nome de credores. Tá? Eu só estou querendo organizar por quê? Porque o plano que foi apresentado essa semana, ele é ilíquido. Não, se eu quisesse, era só ter colocado 90% do deságio lá. E trazendo esse plano, e não foi. Deixa eu só terminar. E não foi o que aconteceu. Tá? Lá consta XX em vermelho a resolver. É a forma como está lá. Isso. Então eu tenho o Bruno apresentando em assembleia um percentual. Isso. E ele está aditando o plano que ele apresentou, porque ela não é. Que pode ser feito durante a assembleia, inclusive. Exato, perfeito, tranquilo. Só que nós, como credores, podemos também aceitar ou rejeitar ou aprovar isso com alterações. Está dentro do nosso poder. Não, o senhor não tem esse poder. Ah, eu não tenho. Não, o senhor não tem tudo bem. Então, ditador, então. Não, pode seguir. Não, você tem a avaliação. Joga em cima da gente, tem que ser de boca a cara. Então eu quero só fazer uma proposta. Peço a gentileza. Se essa é a posição, então assim, os credores recusam o primeiro plano,
e a gente reabre a discussão do plano aditivo. Mas a gente vai entender, eu quero entender, porque assim, você vai aderir na contingência. Eu vou aderir, só que eu quero a contingência que foi aprovada pelos outros Sim, 60. mas a gente está hoje num outro cenário. Então vamos abrir novamente para Até discussão. porque o agravo não foi objeto, não, o agravo não teve como discussão o programa de não contingência. Exatamente, eu deveria manter o mesmo por um Então, mas você está querendo, a gente antecipou os pagamentos para só que a gente reduziu a parcela. Então a gente vai pagar todo mundo, tanto que todos que aderiram na contingência da última vez foram pagos, todos receberam, concordo? Então, assim, é peso contra peso. A gente reduziu o prazo de sair de um ano para 4, 5 meses, só que a gente não, o clube não consegue arcar com uma parcela de 25 mil e mais 15 em 4 meses. É a mesma coisa, se você tem a sua vida no escritório, eu vou aumentar seu custo, não tem. Então, essa foi a progressão que o clube fez. Só que no final do dia, mantém-se os 40 mil. Doutor, só para esclarecer, pode ser alterado quantas vezes for. Hoje nós podemos ficar aqui até as 4 horas da manhã alterando o plano, como ocorre muitas vezes. A minha ponderação é a seguinte: quando o plano for submetido à votação, aí os credores não têm poder de alterar o plano. Quem decide se vai inserir o que os credores querem de alteração ou não é o credor. Os credores eles podem sugerir, pedir para que altere, como o senhor está fazendo devidamente, isso está tudo dentro do possível. Inclusive, se o João Pedro faz uma suspensão regimental para negociar com os credores, não tem problema. Agora, uma vez que o plano for submetido à votação, ele vai ser votado da forma que ele está, com o deságio que vai ser indicado e com todas as cláusulas conforme elas estão indicadas. Essa é a minha ponderação. Eu não sei se o senhor... Não, e se for rejeitado? Se for rejeitado, o clube vai à falência. O clube teria condições financeiras de equilibrar uma proposta melhor, com uma entrada de 20 mil e 20 mil anos? Se o plano é rejeitado, é aberto a oportunidade de você. Não, deixa eu só organizar processualmente. Doutor, Se o plano foi pedida essa recuperação judicial? Eu não sei, Então, existe uma questão que chama vacância legal. A Lei 14.102 de 2020, ela possibilitou o plano alternativo depois da entrada em vigor. A questão é a seguinte: nós já estamos num plano aditivo. E quem vai decidir sobre isso ou não são os credores. Mas a questão é: eu peço gentileza que o senhor entenda que o plano vai ser votado pelo MAP, certo? Com quem vai votar são os credores. Mas qual o plano? Tudo MAP. Se for aprovar ou rejeitar, é uma decisão dos próprios credores. O senhor pode discordar comigo. O senhor não pode fazer é impor que o MAC aceite algo no seu plano. Se o senhor discorda, eu vou respeitar a conclusão do senhor, tem que aceitar manifestar no processo. Posso falar também? Nós temos que aceitar. Meu nome é Alisson, sou piloto presidente do Marinho. Tá? Sobre a voada Everton, me permita, deixa eu dizer uma coisa ao senhor. O senhor nem saiu aqui, eu que entrei em contato com o Everton. O senhor tem uma ideia do tamanho da honestidade dessa diretoria. O senhor não estaria, eu que o Everton último que foi jogador em 2019 aqui, quando eu já estava na gestão do clube. Provavelmente não ia aderir a um senhor, o marido deve, acho que é 36 mil reais, se me fala agora com o Everton. Sim, tá?
certo? Bom, então, retomando os trabalhos, agora, 11h27, os credores tiveram a oportunidade de conversar, de negociar aqui o percentual unificado de deságio a ser proposto na cláusula. Então, atualmente, lembrando, a cláusula 10.5 está escrito deságio XX% a definir de deságio sobre o montante integral do crédito do Estado na devida classe de credores, o cujo percentual, aí aqui será definido em assembleia, entre os percentuais 75, 85, 90, nos termos do agravo do instrumento 2013, 963, 70, 2025, 826, para a unificação do percentual de deságio. Então, esse item deságio, agora, ele precisa ser preenchido com um número, com um percentual. Esse percentual, quem vai informar agora expressamente é o Marília, com base no que foi negociado com os credores, e esse é o percentual que vai integrar o plano modificativo para fins de votação. Correto? Alguma dúvida quanto à forma de definição? Posso fazer uma coisa? Um diálogo lá fora. Você pode fazer. Pessoal, basicamente, eu conversei mais com a doutora Tamires, né, que era que tinha solicitado, a sua grande maioria, os demais tinham pedido. A doutora Tamires, muito embora que agradeço a compreensão, possa me concordar com algumas situações, mas assim, ela compreendeu tudo aqui, inclusive do porquê que o Marília mantém os 90%. Eu disse para ela o seguinte: tudo aquilo que a gente mexer aqui, eu vou mexer aqui. Então, é 90, 85, cai aqui para 30, naquela contingência, assim por diante. Vai para 80, vai para 20, vai para 70, ela até falou um percentual mais que é diferente desse, fez algumas explanações para ela. Mas a verdade é o seguinte: conforme eu aumento o percentual, daí eu nem em tese teria nada para dar de causa de contingência, até porque eu teria que fazer um colchão muito grande, e dependendo do percentual, não se cumpriria. A verdade é essa. Eu repito como falei do Dr. Douglas, eu tenho muita responsabilidade. O Marco talvez alguns anos já não tenha sofrido anterior, porque eu fiz uma cura de contratar time, órgão que a gente tinha para pagar financeiramente. E tudo que ele tem proposto aqui tem que trazer muita responsabilidade. Então, a manutenção dos 90, isso vai também uma formação de adesão do doutor Rogério Bravo. Eu agradeço a atenção. E só complementando, pessoal, para a gente poder ir para a não contingência, a gente precisa ter essa aprovação do deságio, tá? Então, tem essa condicionante, eu peço a compreensão de vocês, quem ainda estava na dúvida da não contingência aqui, a gente pede que faça adesão, que é um meio que a gente vai conseguir pagar até mais rápido, porque o objetivo do público não é prolongar dívida, é quitar dívida. O exemplo disso foram aqueles credores que aderiram à não contingência da última vez. A gente só não quitou os demais porque a gente não sabia quanto ia pagar e como ia pagar, porque a gente não sabia qual era o percentual. Então, essa é a solicitação que eu faço. Então, o clube, ele com base nas 3 subclasses, ele pede para que haja unificação nos 90, e sendo aprovado essa unificação, que a gente passe para a segunda ordem do dia, que vai ser quem vai aderir ou não à não contingência, e aí os credores se manifestem sobre a adesão. Mas a gente pede aqui, para que o clube consiga jogar sábado, vocês ajudem a próxima plano. Agora, de forma formal, expressa, para constar expressamente da ata, para ser o substitutivo do item A da cláusula 10.5. Qual é o percentual de deságio que vai ser? Solicita que seja 90% das 3 subclasses. 90%. Agora não tem subclasse mais, tá? Então, a classe 1 trabalhista, como regra geral, na cláusula 10.5, vai receber 90% de deságio unificado. Isso, aí a unificação é dos 3 percentuais de deságios existentes anteriormente, a gente está pedindo para unificar para o 90. Então, a gente está selecionando o 90. Correto. Então, os credores não terem dúvida, no plano anterior era 75, 85 e 90. O Tribunal de Justiça determinou que fosse unificado. O Marília, depois de conversar com os credores, está propondo 90%. Correto? É isso que vai constar do plano e é isso que vai ser votado como regra geral. Essa não é a solução da cláusula de eliminação de contingência. Essa é a regra geral. Todos estão entendidos? Algum credor quer fazer uso da palavra? Doutor Bruno, quer fazer uso da palavra? Não, na verdade, só ressalto mais uma vez, peço que aprove esse plano, até porque é o patrimônio da cidade, que não é empresa, é uma associação.
Então, basicamente é isso. E aí, sendo aprovado, a gente parte para adesão ao programa de não contingência. Bom, então, seguindo a ordem do dia, nós vamos fazer a votação do plano, do modificativo ao plano de recuperação social, conforme consta da cláusula das páginas 4.348, 4.398 dos autos, estava na data de ontem, 11 de março, às 6 horas da tarde, em ponto. Correto? Com a cláusula 10.5a, unificando o deságio para 90%. É esse plano que será votado, correto? Nenhum credor manifestou dúvidas, foi feita uma suspensão regimental e agora nós vamos seguir para a votação. O procedimento de votação é o seguinte: nós vamos chamar o credor nominalmente, correto? Então, os advogados, por gentileza, tenham em mente o nome dos seus credores. No momento que nós chamarmos o credor, você pode levantar a mão, de preferência levanta para ser gravado, acontece até que a gravação pegue o advogado ou advogado, informa se aprova ou rejeita ou se abstém do modificativo ao plano. Tá? Então, a pergunta vai ser como vota? Aprova, rejeito ou abstém. Perfeito? Todos estão de acordo? Todos estão entendendo? Sim. Então, perfeito. O doutor Heitor vai seguir com a votação. Renato Batista dos Santos Santarém. Aprovo. Por favor. Isso. Ana Carolina Carneiro Ferreira. Newton Alves Teixeira. Newton Alves Teixeira, sim. Aprovo o plano de votação. Maria José Jacinto. Wilson dos Santos Andrade. Eliane Tavares dos Santos. Luiz Quirino da Cruz. Brandon de Andrade. Maria Isabel Alves dos Santos. Aprovo. Herbert Plácido. Lucas da Silva Pereira Sursim. Fausto Luiz Momente Silva. Vitor Diego Nardi. Edson Aparecido Mãe Nardi. Miguel Ângelo Marvo. Aprovo. Leandro de Andrade Fidelis. Aprovo. Lindbergh Rabelo Alves. Aprovo. Mário César de Oliveira. Rodrigo Ortega Novaes. Júlio César da Cruz Coimbra. João Henrique da Silva. Aprovo. Rodrigo Pereira Calvo. Marcos Vinícius Cesário. Diego Teixeira Salles. Douglas Davi Fernandes. Rafael de Souza. Aprovo. Evandro Eduardo do Nascimento. Rony Carlos Tempolini. Valderson da Silva Cruz Braga. José Roberto Paulino.
Bruno Henrique Albuquerque Dias. Aprovo. Marcelo Vitor Ferreira da Costa. Rejeito. Cláudio Fernandes Ribeiro. Aprovo. Júlio César Pinto Rezende. Reprovo. Wellington Gonçalves Amorim. Reprovo. Fernando Guizini Neto. Aprovo. Júlio César dos Santos. Ivania Aparecida Garcia. Reprovo. Bruno Cândido Farias. Reprovo. Júlio César Ferrari. Reprovo. Milton Ortega Rondon Júnior. Reprovo. Samuel Rosa Pereira. Reprovo. Então, a votação foi encerrada. Nós vamos agora anunciar os votos favoráveis e contrários. Então, do total de 42 credores trabalhistas votantes, votaram sim pela aprovação do modificativo ao plano proposto, 28 credores, representando 66,7% da classe. Lembrando aos credores que a votação dos créditos trabalhistas da classe trabalhista é feita por cabeça e não por crédito. Então não importa o valor do crédito, cada credor tem o mesmo peso de voto. O voto não pela rejeição do plano foram 14 credores, representando 33,3% da classe. Significa que o plano modificativo proposto pela Marília foi aprovado pelos credores em assembleia. Então, essa ordem do dia já será estabelecida. Agora, nós vamos passar para uma segunda etapa do conclave, que é a definição de quais credores optam, ou seja, é uma opção, não é uma obrigação, aderir ao programa de eliminação de contingência. O doutor Bruno leu aqui, para todos os presentes, a atual redação do programa de eliminação de contingência. Então, os credores que se interessarem em receber o seu crédito nos moldes do programa exclusivamente, e não da cláusula 10.5, que foi o percentual de deságio limitado, eles deverão se manifestar agora durante a assembleia se aderem ou não. Para esclarecer, quem aderir estará abrindo mão do pagamento da 10.5 que está recebendo exclusivamente nos termos da cláusula 12. Todos vocês, então, prezados, por gentileza, peço que o silêncio para que a votação possa ser registrada. Por gentileza, silêncio. Por gentileza, silêncio. A votação ainda está ocorrendo, então o conclave ainda não foi finalizado. Por gentileza, nós vamos chamar os credores novamente, nominalmente. Cada credor vai informar se adere ou não à não contingência. Então a resposta tem que ser adere ou não adere. Perfeito? Então, vai, o doutor Heitor vai dar andamento à votação. Renato Batista dos Santos Santarém. Ana Carolina Carneiro Ferreira. Newton Alves Teixeira. Sim, adere. Maria José Jacinto. Sim. Adere. Wilson dos Santos Andrade. Eliane Tavares dos Santos. Adere. Luiz Quirino da Cruz. Sim, adere. Brandon Luiz de Andrade. Maria Isabel Alves dos Santos. Herbert Plácido. Adere. Lucas da Silva Pereira Sursim. Adere. Fausto Luiz Momente Silva. Vitor Diego Nardi.
Adélio. Edson Aparecido Mainardi. Adélio. Miguel Ângelo Marco. Adélia. Leandro de Andrade Fidélis. Adélio. Lindbergh Rabelo Alves. Adélio. Mário César de Oliveira. Sim, Adélio. Rodrigo Ortega Novaes. Júlio César da Cruz Coimbra. Não, Adélio. Não. João Henrique da Silva. Adélio. Rodrigo Pereira Caldas. Não. Marcos Vinícius Cesário. Adélio. Diego Teixeira Salles. Não. Douglas Davi Fernandes. Não. Rafael de Souza. Adélio. Evandro Eduardo do Nascimento. Não. Rony Carlos Temporini. Não. Valderson da Silva Cruz Braga. Adélio. José Roberto Paulino. Adélio. Bruno Henrique Albuquerque Dias. Adélio. Marcelo Vitor Ferreira da Costa. Não. Cláudio Fernandes Ribeiro. Adélio. Adélio. Júlio César Pinto Rezende. Adélio. Só uma questão de ordem, é porque antes no plano que era condicionante, inclusive eu fui bem enfático. Para poder fazer a adesão à contingência, precisaria aprovar o plano. E o credor que acabou de aderir não aprovou o plano. Não tem problema, eu vou registrar nada, sem problemas, e aí no processo eu acho que eu só consigo na ordem do dia, que é os servidores presentes não testarem a possibilidade de aderir ou não. É que consta isso no plano. Não, sem problemas, mas por seguir na ordem do edital, eu só vou os servidores presentes não manifestar se aderem ou não. Então eu vou poder um voto, depois o senhor, não pode questionar o processo. Mas só vai ser no questionário. Pode então deixar. Então, seguindo, Wellington Gonçalves Amorim. Não. Fernando Quizini Neto. Adélio. Adélio. Júlio César dos Santos. Adélio. Ivania Aparecida Garcia. Não. Bruno Cândido Farias. Não. Júlio César Ferrari. Não. Milton Ortega Rondon Júnior. Não. Samuel Rosa Pereira. Não. Bom, então, neste momento, foi finalizada a possibilidade de os credores aderirem ou não ao programa de eliminação de contingências. Então, nós, neste momento, não temos outra ordem do dia para a votação. Então, este conclave foi encerrado, porque já atingiu todas as ordens do dia. Nós vamos fazer uma suspensão regimental para finalizar a ata. Eu peço que 2 credores fiquem presentes. Professor Thiago. É que eu ouvi alguns credores que aprovaram o plano, e aí eu entendo que o plano ele apresenta, observa alguns critérios objetivos para a classe trabalhista, que pode equalizar a participação tanto para essa concursal quanto concursal, e, consequentemente, também pode viabilizar a estruturação do grupo empresarial, que a gente vê aí, até pelo que o Marcos falou anteriormente, cumprindo aí uma função social aí junto aos funcionários, ao fisco, aos fornecedores e tudo mais. Tá? Só queria deixar você considerando. Teve uma sugestão aqui também, se vocês pudessem, vocês lerem, que ele pediu, solicitou para lerem quem aderiu os nomes para ficarem. Perfeito, por favor. Ok? Total, em si,
só para deixar registrado, foram 29 credores que aderiram, 28 que aderiram e 14 que não aderiram. Nós vamos ler nominalmente. Que aprovaram o plano, que aderiram, são 29. Tá, então vamos organizar. 28, eu já falei sobre a votação. Então agora eu vou falar apenas sobre quem aderiu ou não. Vou ler nominalmente o nome do credor. Se algum credor que aderiu não estiver aqui, ou estiver errado, eu peço que levante a mão para que conte corretamente. Essa é a oportunidade de identificação. Então, por gentileza. Renato Batista dos Santos Santarém, Ana Carolina Carneiro Ferreira, Faz para isso aí. Nilton Alves Teixeira, Maria José Jacinto, Wilson dos Santos Andrade, Eliane Tavares dos Santos, Luiz Quirino da Cruz, Brandon Luiz de Andrade, Maria Isabel Alves dos Santos, Herbert Plácido, Lucas da Silva Pereira Sursim, Fausto Luiz Gomente Silva, Vitor Diego Nardi, Edson Aparecido Mainardi, Miguel Ângelo Marco, Leandro de Andrade Fidelis, Lindbergh Rabelo Alves, Mário César de Oliveira, Rodrigo Ortega Novaes, João Henrique da Silva, Marcos Vinícius Cesário, Rafael de Souza, Valderson da Silva Cruz Braga, José Roberto Paulino, Bruno Henrique Albuquerque Dias, Cláudio Fernandes Ribeiro, José César Pinto Rezende, Fernando Guizini Neto, Júlio César dos Santos. Esses são os credores que aderiram à cláusula. O Júlio precisa retificar o voto dele em relação à aprovação do plano, porque ele aderiu à cláusula. Ele recebeu os 40 e ele não entendeu essa questão. Doutora, então, só para esclarecer, que fique gravado por gentileza. O doutor está dizendo que ele adere à cláusula porque ele rejeitou o plano, mas que ele entende que ele quer aderir, então ele altera o voto para ser favorável. Senão ele não vai receber, correto? Isso Porque tá- é isso obrigatório, tá- não é? isso É tá- obrigatório. Doutor, Então ele nós vamos precisa. parar. Não estou dizendo isso, gente. É só porque ele é obrigado a concordar com o plano para ele poder receber, certo? Então, como ele quer receber, então ele precisa aprovar o plano. Não, o que correto é só para que nós vamos ter que registrar esse ato, porque a votação já foi feita. Essa é uma retificação à votação. Isso. Então, para que fique constando em ata, o credor recuperando o seu ponto. Recuperando o seu ponto, então, o voto já está automaticamente aprovado, com os votos, vai mudar o quórum de aprovação. Então, agora, antes eram 28 credores votados favoráveis e 12 contrários, e 14 contrários. Neste momento, são 29 votos favoráveis e 13 contrários. Então, 69% dos credores presentes aprovaram o plano. Está registrado, tá, essa alteração, e agora na planilha, inclusive, nós alteramos o credor, Júlio César Pinto presente e efetivamente adere à cláusula do programa de não contingência. Bom, então, perfeito. Antes, algum credor que ouviu, algum representante do credor que ouviu essa lista, entende que não está contemplado corretamente a sua adesão? E gostaria de retificar, essa é a última oportunidade antes do encerramento de o credor decidir por aderir ou não. Algum credor deseja fazer essa retificação? Bom, correto. Então, sim, perfeito. Vou passar a palavra para o doutor Bruno, mas só para deixar registrado que a votação, as duas votações, tanto pela aprovação do plano modificativo, quanto pela adesão ao programa de eliminação de urgência, estão encerradas. O que eu faço para quem aderiu à não contingência, e também quem não aderiu, que ele forneça os dados bancários nos termos do plano, em vez da pesquisa. Presença automática de São Paulo. Isso. Imediatamente a partir de amanhã. Já previsto organização. Por gentileza, se puder anotar, pode, doutor Bruno, dita para os credores e-mail de forma bem clara. Não, correto, mas eu acho que você O carro faz necessidade. Tá. Meio presidência arroba MAC oficial MAC tudo junto. Algum credor tem dúvida? Não, o presidente convidado do crédito.
Então, ó, para que os credores recebam os seus créditos, inclusive no programa de evitação de urgência, é necessário que informe a conta bancária por e-mail. E vai vir confirmação de recebimento ou não? Vai. De leitura? Não, né? Porque às vezes não vai, Eu né? já recebi. Eu que recebi, a gente faz a programação. Vou dar um outro e-mail. Diretoria, Diretoria, uma marca oficial que vai te dar um e-mail. É, A presidência, uma marca oficial, e diretoria, uma marca oficial. Manda nos dois, a gente não precisa. Só para esclarecer, está esclarecido. Não está esclarecido. Eu estou aqui no fundo, não entendi qual é o e-mail. Está na cláusula 16.3. É 16.13, doutora Márcia. 16.13. É importante que vocês enviem esse e-mail, porque assim, ó, até um parênteses aqui, teve uma situação na outra aprovação, que depois de 6 meses o credor até me ligou, eu conheci o advogado, o doutor, o senhor não pagou ainda. Ele falou, eu não me recordo se ele teria mandado no e-mail. Ele falou, eu não sabia que tinha ali na conta. Eu vou te pagar. Então, você tem que a gente tem para cumprir, então fique muito atento a isso. A presidência, obviamente, tudo sem acento, @macoficial.com, tá? E faz esse e-mail está no processo, né? Esse é um e-mail entendeu? Que recebo, tá? Eu tenho muita preocupação com isso aí. E copia lá junto diretoria, @macoficial.com, que cai no pessoal do meu staff, aqui da diretoria do grupo, e eu faço um confronto de informações depois. Obviamente, são 29 nomes, eu depois também faço com a equipe de advogados um confronto. Tá feito, pessoal? Só essa gentileza que confirma, confirmarei. Eu confirmarei, a diretoria não tem para confirmar, não, só para esclarecer, está esclarecido o e-mail, o doutor Alisson se comprometeu a confirmar esse e-mail. Só para deixar claro, nós, como administradores judiciais, faremos a checagem dos pagamentos, como já é feito no processo. Então, feitos os esclarecimentos necessários, para encerrar o trabalho da Assembleia, nós vamos fazer a leitura da ata. Eu peço a gentileza que os representantes dos credores, Miguel Ângelo Marmo e o Wilson dos Santos Andrade, permaneçam até o final da leitura para assinar. Os demais estão liberados, então eu agradeço a presença de todos. Doutor. Certo. Tchau. Está gravando? Está gravando. Então, ata da Assembleia de Credores, classe 1 trabalhista, em segunda convocação, 12 de março de 2026. Recuperação judicial do Marília Atlético Clube, MAC, processo de autos número 10.015-39-2023, 826-0359. Aos 12 dias do mês de março de 2026, às 10 horas e 35 minutos, Junqueira Garcia Sociedade de Advogados, qualidade de administrador judicial da recuperação judicial do Marília Atlético Clube, MAC, representada pelo seu sócio responsável pela condução do processo, Sr. Carlos Alberto Junqueira de Andrade Garcia, nomeado nos autos do processo de recuperação judicial, ajuizado pelo MAC perante a Vara Regional de Competência Empresarial e conflitos relacionados à arbitragem do Foro Especializado da 2ª, 5ª e 8ª Regiões Administrativas Judiciárias, instalado na comarca de São José do Rio Preto, registrado sob o número 10.015-39-2023-826-0359, no uso de suas atribuições legais, deu início, em segunda convocação, aos trabalhos da Assembleia de Credores, classe 1 trabalhista, realizada em âmbito virtual, exclusivamente presencial, na sede estatutária do MAC do Estádio Municipal Bento de Abreu Sampaio Vidal, localizado na Avenida Vicente Ferreira, número 152, Marília, São Paulo. O edital de convocação, em conformidade com o artigo 36 da Lei 11.101, foi publicado no JN em 6 de fevereiro de 2026 no site dessa administradora judicial, junqueiragarciadv.com.br, conforme se verifica as folhas 3839 e 3842. Os procedimentos a serem adotados pelos credores e demais interessados para a participação no conclave presencial foram detalhadamente descritos na manifestação desta administradora judicial, juntado aos autos da recuperação judicial, as folhas 3883 e 3885, 3915 e 3917, bem como o edital de convocação de folhas 3824 e 3836.
Esses procedimentos foram homologados pelo juiz da recuperação judicial pela decisão de folhas 3643 e 3650 dos autos da recuperação judicial. O cadastramento para a Assembleia foi encerrado às 10 horas e 30 minutos, momento em que todos os credores trabalhistas da classe 1 que ainda possuem saldo de crédito a receber na recuperação judicial do MAC, não teve ouvintes, então vou retirar ouvintes, que seguiram o procedimento estabelecido no edital de convocação, bem como o artigo 37, ingressaram no conclave. Presidente do conclave, representante da administradora judicial, o Sr. Carlos Alberto Junqueira da Garcia, informou a todos os presentes em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, com o objetivo de garantir ampla publicidade ao ato, que esta Assembleia de Credores Classe 1 está sendo gravada e que a íntegra da gravação será divulgada nos autos do processo no site da administradora judicial, www.junqueiragaciadv.com.br. Posteriormente, o presidente do conclave, em conformidade com o disposto no artigo 37 caput da lei, informou entre os credores se alguém tem interesse em secretariar os trabalhos. Após alguns momentos, nenhum dos credores demonstrou interesse e a administradora judicial indicou um membro da sua equipe, o Dr. Heitor Araújo, para secretariar o ato e elaborar a ata da Assembleia de Credores Classe 1 Trabalhista. Ato contínuo, o presidente do conclave procedeu à leitura da ordem do dia, conforme constou no edital, que inclui exposição das comunicações ao plano de recuperação judicial pelo Maria Atlético Clube, em respeito ao disposto na cláusula 16.12 do plano de recuperação judicial aprovado e homologado, e em respeito às determinações contidas no pré-acordo homologado do instrumento número 201, 3963, 70, 2025, 826000, para que haja fixação de um percentual de deságio único para o pagamento de todos os créditos da classe 1 credores trabalhistas. A votação pela classe 1, credores trabalhistas, acerca da aprovação, rejeição ou eventual alteração do modificativo ao plano de recuperação judicial exposto pelo Maria Atlético Clube durante o conclave. E C, deliberação sobre demais assuntos de interesse dos credores da recuperando no senhor do artigo 35, inciso 1, a linha A, e 45, parágrafos 1º e 2º da Lei 11.101 de 2005. Foi lembrado aos presentes que, segundo a convocação, o artigo 37, parágrafo 2º da Lei 11.101, dispõe que a Assembleia Geral de Credores será instalada com a presença de qualquer número de credores. Nesse contexto, considerando que a presente Assembleia pode ser composta exclusivamente pelos credores trabalhistas classe 1 que tiveram o pagamento de seus créditos inadimplidos, que ainda possuem saldo a receber na recuperação original, os termos da cláusula 16.12 do plano em vigor, tendo sido constatada a presença dos seguintes credores. Classe 1, credores trabalhistas, 42 credores trabalhistas, titulares de crédito no valor de R$ 5.415.379,15, representando 58,5% do total de credores trabalhistas aptos a participar da Assembleia. De tal modo, os credores demais presentes foram informados que a Assembleia de Credores Classe 1 foi instalada em segunda convocação. Seguindo a ordem do dia, o representante da administradora judicial então passou a palavra ao representante das recuperandas, Dr. Bruno Baldinotti, para que fizesse a exposição. Uma vez que entre as pautas dos dias, destacava-se a deliberação dos credores acerca da aprovação, rejeição ou modificação do plano, e caso a minuta do modificativo seja aprovada, a intenção dos credores irem ao programa de eliminação de contingência. O credor Júlio César Pinto Rezende tomou a palavra e informou que discordava do percentual de deságio e de outras questões relacionadas à condução do Maria Atlético Clube. O administrador judicial esclareceu ao referido credor que, neste momento, deverão ser apenas tiradas as dúvidas diretamente relacionadas ao modificativo ao plano de recuperação judicial apresentado pelo MAC. O Dr. Douglas Celestino Bispo questionou ao MAC sobre a possibilidade de igualar as condições de pagamento propostas anteriormente para o programa de eliminação de contingência, que constaram do plano de recuperação aprovado e homologado, uma vez que não concordaria com a nova forma de pagamento proposta. Alegou que as disposições dessa cláusula deveriam ser idênticas e que os credores trabalhistas deveriam apresentar a sua própria versão. Foi esclarecido pelo administrador judicial que, em razão da efetividade dessa Assembleia de Credores Trabalhistas, classe 1, que foi convocada com base na cláusula 16.12 do plano de recuperação judicial aprovado e homologado, que conta exclusivamente com a presença dos credores trabalhistas, e não há disposição legal expressa que autorize a apresentação de um plano alternativo de todos os credores neste momento. De modo que, ressalvada a decisão judiciária contrária por parte do juiz de recuperação judicial, eventual rejeição do modificativo ao plano de recuperação acarretaria a falência do grupo, hipótese em que, por óbvio, não seria votada a adesão ao programa de eliminação de contingência. O Dr. Bruno Baldinotti informou também que, caso o modificativo ao plano de recuperação seja aprovado, o MAC efetivamente desistirá dos recursos interpostos contra o acórdão que determinou a unificação do percentual de deságio ser aplicado aos credores trabalhistas nos autos do agravo de instrumento número 2013, 963, 70, 2025, 826.0000. Doutora Tamires, qual é o sobrenome do jornalista?
Tamires Alves Leite. Doutora Tamires Alves Leite informou que gostaria de sugerir o percentual unificado de deságio a ser aplicado, especialmente considerando que este é um dos objetivos deste conclave. O administrador judicial informou que a negociação de fato deveria ocorrer e, portanto, seria realizada uma suspensão regimental de 15 minutos para que o MAC negociasse o referente percentual ao conselheiro de trabalho de fato intermédio, tendo que o retorno da pretensão deveria informar previamente qual seria o percentual de deságio unificado que constaria da cláusula 10.5A do modificativo ao plano de recuperação judicial. Assim, o conclave foi suspenso às 11h12. Passado o intervalo de 15 minutos da suspensão regimental deferida, o conclave foi retomado às 11h27. Nessa oportunidade, o Dr. Bruno Baldinotti, advogado da recuperanda, informou que o Marília Atlético Clube chegou ao acordo com os servidores presentes de que o percentual unificado de deságio que constará da cláusula 10.5A do modificativo ao plano de recuperação judicial seria de 90%, devendo todos os credores trabalhistas que estavam presentes tomarem conhecimento de que esse é o percentual elegível. Finalizada a exposição das condições da nova versão do plano de recuperação judicial e esclarecidas todas as dúvidas dos credores, seguindo a ordem do dia, o presidente do conclave esclareceu o procedimento de votação aos credores presentes que foram chamados nominalmente para manifestar o seu voto pela aprovação, rejeição ou abstenção. Finalizada a votação e apurados os votos, foi verificado que o modificativo ao plano de recuperação judicial do MAC teve a votação favorável por 28 credores trabalhistas, representantes de 66,7% do total da classe 1 credores trabalhistas presentes. Ocorre que, posteriormente à votação, o credor Júlio César Pinto Rezende informou que gostaria de retificar o seu voto, alternando de rejeição do modificativo para aprovação do modificativo ao plano de recuperação judicial apresentado pelo MAC. Dr. Bruno Baldinotti, advogado do MAC, informou que não se opunha à alteração do voto pelo credor. De tal modo, o quórum de votação foi alterado, passando para o seguinte: 29 credores, representantes de 69% do total dos credores trabalhistas classe 1 presentes. Portanto, como resultado final dessa votação, foi registrado que o modificativo ao plano de recuperação judicial do MAC foi aprovado pelos credores trabalhistas na forma da Lei 11.101 e seguirá para a apreciação do meritíssimo juiz da recuperação judicial. Na sequência, em seguida à ordem do dia estabelecida no edital de convocação, a administradora judicial informou que seria feito, na sequência, a votação pelos credores trabalhistas presentes da intenção de aderir ou não ao programa de eliminação de contingência previsto na cláusula 12 do modificativo ao plano de recuperação judicial aprovado. Colhida a manifestação nominalmente por cada credor trabalhista, ao final, esta administradora judicial verificou que, dos presentes, um total de 29 credores trabalhistas optaram por aderir ao programa de eliminação de contingência, e 13 manifestaram completamente que não iriam aderir à revisão do treinamento de pagamento. Apenas para deixar registrado, os credores trabalhistas que optaram por aderir ao programa de eliminação de contingência foram aqueles que votaram pela aprovação do modificativo ao plano de recuperação judicial. O Dr. Bruno Baldinotti pediu que constasse em ata que apenas poderão aderir ao programa de eliminação de contingência aqueles credores trabalhistas que estiveram presentes no conclave que expressamente votaram favoravelmente à aprovação do modificativo ao plano, sendo vedada a adesão à modalidade de pagamento prevista na cláusula 12 do requerido modificativo para os credores que rejeitaram o plano. Para a assinatura da presente ata, foram convidados 2 credores da classe 1 de credores trabalhistas, única classe presente, conforme determinado no artigo 37, parágrafo 7 da Lei 2021, que assinam a presente ata conjuntamente com a administradora judicial como representante da recuperante. Na sequência, foi feita a leitura da presente ata a todos os presentes pelo senhor Carlos Alberto de Andrade Garcia, membro da administradora judicial, por fim, o presidente encerrou a convocação da Assembleia de Credores Classe 1 Trabalhistas às 11h57, informando que a ata será disponibilizada no site dessa administradora judicial, www.junteiragarcia.com.br, e juntada às aulas da recuperação judicial no prazo de 48 horas. Finalizado. Obrigado. Então, apenas para fazer uma retificação, o Dr. Bruno Baldinotti, advogado do Marília, pediu para que ajustasse as suas falas durante a Assembleia. Dr. Bruno, por gentileza. Então, o MAC requeriu, com base nos percentuais de deságio estabelecido no plano de recuperação judicial anteriormente aprovado, que era 75, 85 e 90%, os credores uniformizassem para 90% e fosse pago, com base nesse percentual de deságio,
fosse pago os credores da classe 1 mediante a aplicação de um único deságio para toda a classe. Seria isso aí. Tá, então, Dr. Bruno Aldinotti, advogado da Recuperação, informou que o Marília Atlético Clube chegou a acordo com os credores presentes de percentual unificado de deságio mostrado na cláusula 10.5a do notificativo ao plano seria de 90%. O que quer que eu mande esse texto? Não, você pode fazer a leitura. Vamos lá. Com base nos percentuais de deságio estabelecidos no plano de recuperação judicial anteriormente aprovado, aí entre... Com base nos percentuais de deságio, informou também que o referido valor foi elegido com base nos percentuais de deságio anteriormente previstos nas subclasses, fosse uniformizado pelos credores para que fossem uniformizados pelos credores o percentual único de 90%. Percentual único de 90%. 90%. Para os pagamentos dos credores classe 1. Então, ao final da cláusula, eu coloquei, informou também que o referido valor foi elegido com base no... Peraí, só deixa eu alterar aqui. Informou também que o referido percentual de 90% foi elegido com base nos percentuais de deságio anteriormente previstos nas subclasses e para que fossem uniformizados pelos credores como um percentual único para o pagamento dos credores trabalhistas classe 1. Daí, vírgula, dando cumprimento ao acordo referido no agravo do instrumento. Ao acordo Proferido dado no agravo de instrumento número... o agravo de 2003, 963? Isso. Perfeito. Então, só para retomar. Então, informou também que o referido percentual de 90% foi elegido com base nos percentuais de deságio anteriormente previstos na subclasse, para que fossem uniformizados pelos credores como percentual único para o pagamento dos credores classe 1, dando cumprimento ao acordo colatado no agravo de instrumento 2003, 963, 70, 2025, 826, 000. Perfeito. Mais alguma alteração? Não, seria mais assim. Onde está o lugar quando eu falo sobre o aditivo, seria substituído por essa que eu falo. Eu vou só manter aqui, porque eu mantive essa frase, só que eu só deixei porque efetivamente precisa constar a parte que você disse que a cláusula 10.5a passa a ser 90%. Essa parte precisa constar. Mas, bom, então, sem alterações, a ata foi aprovada da seguinte maneira e serve para a assinatura dos presentes. Obrigado.